Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele está doido para o Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Está esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas, volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem. Com o Arrascaeta e com o Gabigol, ele quer colocar esse quarteto em campo. Com todo mundo em forma, o Flamengo vai ter em 2023, 4 anos depois, aquele quarteto ofensivo compondo novamente o time titular. E o Fernando Garcia, o próprio Claudinho, já deixou claro que sim, assim como o Wendel, também ele vê com bons olhos. Acha bacana um dia jogar no Flamengo. Ele disse que quem não gostaria de jogar um dia no Flamengo? O Claudinho já falou isso por diversas vezes. E o Mauro César Pereira trouxe a informação que o Flamengo estaria disposto a pagar 12 milhões de euros no Claudinho. Eu conversei com pessoas próximas ao staff do atleta, né? A gente usa esse termo até para poder preservar o nome da pessoa, né? Isso aí é de praxe. A nossa fonte. E é uma fonte muito direta, né? Para ser bem preciso. Que o jogador... Meu parceiro, assista o vídeo até o final, porque ele conta com informações sobre Claudinho, rapaz. Vem pro Flamengo? Não vem pro Flamengo? Qual que é o panorama do mercado da bola após a não vinda do De La Cruz, Pedrão? Calma que a gente vai passar para vocês aí informações, programas repercutindo essa situação, tá? Temos aí o programa da ESPN repercutindo bastante também o jogo de hoje. Já tem escalação do Flamengo vazada, vamos acompanhar aí. Fiz um mix de programas aqui para vocês acompanharem, então dá aquela moral, se inscreva no canal, meu parceiro. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, aciona o sino da notificação, deixa o seu like e vamos iniciar o programa aqui eles repercutindo. Vai jogar Gabigol e Pedro? Ainda dá pra essa dupla jogar junta com a camisa do Flamengo, aquele velho debate, e aí eles vão enveredando pelos outros assuntos, beleza? Vamos lá, rapaziada. Fernando Campos, perguntar primeiro pra você e depois devolver pro amigo Rafa Marques. Acho que sim, pela forma que o São Paulo enxerga o futebol. As equipes do São Paulo costumam ter 9 com mais movimentação, um time com mais mobilidade na frente. O Pedro é um 9-9 e um ótimo 9. Aí você pode me perguntar, com o Dorival deu muito certo? Deu muito certo. Acho que era uma virtude daquele time que foi campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, mas é outro técnico. O São Paulo já deu algumas declarações que esse time está muito distante do que ele enxerga, do padrão que ele quer colocar nessa equipe do Flamengo. E eu não acredito que atualmente ele pense uma equipe com Gabigol e Pedro. Acho que o Pedro é um cara que vai perder um pouco de espaço com o Sampaoli. Ele vai buscar mais esse time com movimentação lá na frente e o Gabigol vai ser esse cara para mim. Os dois só jogaram juntos, né, Rafa? Com o Dorival, jogaram juntos. Chegaram a jogar juntos com o Paulo Souza. Sim. Mas aí não deu certo, porque o time só jogava mal todo jogo. Só o Breyer para lembrar do Paulo Souza, né? Diga lá, Rafa. Não lembra, não. Te cornetou, hein? É uma questão conceitual. O Breyer é nosso confrade. É uma questão conceitual, disse muito bem o Donan, né? Existe essa questão pontual aí do modelo de jogo do Sampaoli. Ele gosta de atacantes com mais mobilidade e ele está sendo coerente com o que ele falou, Abel. O torcedor do Flamengo não pode questionar isso. Porque quando ele foi perguntado na coletiva de apresentação sobre Pedro e Gabigol juntos, aliás, essa é uma pergunta padrão para todos os técnicos que chegam no Flamengo no dia em que são apresentados, né? Esse questionamento sempre vem. Ele foi muito claro, ele disse pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse uma coisa muito bem definida na cabeça dele para ser algo assertivo, positivo, ele diria sim. Se ele deixou na condicional, porque havia uma tendência para não. Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele está doido para o Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Está esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas, volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem.
com o Arrascaeta e com o Gabigol, ele quer colocar esse quarteto em campo. Com todo mundo em forma, o Flamengo vai ter em 2023, 4 anos depois, aquele quarteto ofensivo compondo novamente o time titular. Enquanto isso não acontece, ele vai bem com o Gerson jogando mais avançado, ele trabalhou assim com o Gerson no futebol francês, e o Cebolinha, por enquanto, cumprindo muito bem o papel pelo lado esquerdo. Então não tem por que ele mexer. Agora o Pedro perdeu espaço sim. O campo fala, e o Pedro precisa se pagar dentro das 4 linhas. Convenhamos, não sei a opinião dos amigos, mas o Pedro não vem justificando a titularidade não. O Rafa, só uma curiosidade, porque tivemos jogo ontem no Maracanã, né? E eu queria saber a sua visão aí do gramado. O gramado tá bom? Porque o rapaz que trabalha aí, ele já passou umas 9 vezes atrás de você. Ninguém pode dizer que esse cara não tá trabalhando. Como é que tá? Tá tapete ou tá mais ou menos o gramado do Maracanã? Olha, vou dar até uma viradinha aqui pro lado esquerdo para poder trazer com mais fidedignidade para o nosso plano de esporte. Tá bacana sim, Abel. Não tá 100% não. Tem algumas falhinhas naturais. Teve jogo ontem aqui, né? Do Fluminense contra o Sporting Cristal. Não é o gramado ideal, digamos assim, mas dá para jogar e dá para ver se o Alckmin joga mais. Não, com certeza. Eu perguntei em tom de brincadeira, achei interessante que o rapaz passou de novo agora há pouco, mas é séria a pergunta, até porque o Sampaoli já reclamou de gramado ruim, não só ele, vários técnicos... Jogadores também. Jogadores e técnicos de outros times têm reclamado de alguns gramados ruins. O Maracanã é um deles porque tem muito jogo. Maracanã, qual mais? Castelão, Mineirão. E a gente sabe que o gramado é algo muito importante dentro do futebol. A gente tem uma tela com as possibilidades desse grupo, do Flamengo, desse grupo que tem o Racing na liderança com 10 pontos ganhos, o Flamengo em segundo com 8, Nublense 5 e o Alcas 4. O Flamengo vai jogar com o Alcas e o Racing vai jogar com o Nublense em Buenos Aires, não é isso? Em Avejaneda. Possibilidade muito grande realmente de o Flamengo ficar com a segunda colocação. E aí é óbvio que é sempre melhor, é sempre muito bom você ser primeiro, até pensando nos confrontos das oitavas de final. Mas tem tanto time bom e tradicional em segundo, eu não sei não se tem muita diferença. O River Plate já é um segundo, não é? O River Plate é segundo, o que mais? O Atlético Mineiro é segundo. Tem da decisão em casa. Só isso. Você citou... Que pra mim, mas aí é a opinião minha, não muda muita coisa. Mas pra muitos jogadores muda, né? Eu sei que eu sou minoria, mas eu posso citar aqui centenas de casos em que time que decidiu em casa e foi eliminado. E tem outra questão, você citou aí River, Galo e Flamengo. No início da Libertadores, esses 3 clubes eram colocados como os favoritos para o título. Óbvio, tem o Palmeiras também, e o Fluminense constrói também uma... Palmeiras que ainda não tem o primeiro lugar garantido. Sim. Tem que ganhar do Bolívar. Se empatar, o Bolívar é primeiro, não é isso? Para reforçar a questão do... Como é que tá pesado nesse pote 2, nesse pote dos segundos colocados. É o que todo mundo fala também. Depois da fase de grupos, começa outra competição, a abordagem é diferente, você passa a priorizar cada vez mais a Libertadores. Então, a partir daí, muda de figura o cenário e aumenta também a exigência. Hoje, a possibilidade do Flamengo ficar fora é remotíssima, porque dependeria de uma derrota retumbante no Maracanã e do Nublense vencer bem o Racing fora de casa. Então, ficar fora é praticamente improvável. Classificação encaminhada, agora se vai ser primeiro, segundo, isso muda pouco. O que importa para o jogo de hoje, para mim, é mais o caminho da equipe. Como o Sampaoli consegue retomar eu não digo nem um ensaio de consistência que a gente viu na sequência de 10 jogos sem perder. Porque foi uma sequência também com muitos altos e baixos. Alguns jogos em que o Flamengo desempenhou muito mal. Aquele segundo tempo contra o Cruzeiro no Maracanã, um time que, em alguns momentos, até mesmo contra o Santos, é muito passivo, aceita com muita passividade o cenário de imposição do adversário. Então, o Sampaoli deveria priorizar hoje, além do resultado, o desempenho e consistência da equipe. Principalmente retomar uma consistência defensiva, né? O que esse time sofre de finalizações nos últimos... Para 6 gols nos últimos 2 jogos, não é isso? E nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem sofrido uma média de 20 finalizações. É muito para um time que tem as pretensões do Flamengo na temporada. Mas isso já é um problema já que começou no final da temporada passada e vai se arrastando porque ninguém resolve. O Sampaoli não é esse cara. O Sampaoli não é esse cara que olha para a defesa e fala... Isso não é verdade.
Eu já falei milhões de vezes e já provei. E isso não é verdade que ela tá falando. Vou dedicar meu tempo a arrumar o sistema defensivo. Pelo menos nos trabalhos que eu acompanhei dele, não é isso. É um time que se paga muito na frente. Se for uma necessidade agora? Então, mas ele tem muita dificuldade em relação a isso. Ele prioriza. Não tem dificuldade, não tem. O Santos era a quarta melhor defesa em 2019 e o Olympique de Marseille, se eu não me engano, era a segunda ou melhor defesa do campeonato francês. Isso não é verdade. A questão do jogo dele, da intensidade, da marcação-pressão. O problema do Flamengo é que... A marcação-pressão não faz parte do sistema defensivo? Era isso que eu ia falar. Exatamente. Perfeito, Abel. Perfeito. Com todo respeito à garota, que é uma excelente jornalista, mas perfeito. Essa marcação, pressão, depende muito da condição física. O Flamengo começa a dar sinais de melhora da condição física. E isso, a tendência é que melhore a questão das ameaças de 20 chutes por gol. Porque você tem uma pressão lá na frente, você diminui a chegada do time adversário. Mas é um processo. Ainda é um processo. O Flamengo de Jorge Jesus era assim, não era? É porque assim, o sistema defensivo, né, ele começa lá na frente. E eu acho que às vezes a gente vê uma passividade muito grande. No próprio jogo na Vila Belmiro contra o Santos, a gente via isso. Né? Não acompanhava, falta o time impulsar mais sem a bola. Né? Acho que está tendo dificuldade para assimilar um pouco as ideias, por isso que o São Paulo ainda diz que o time está muito distante do que ele deseja para que esse Flamengo funcione coletivamente, com e sem bola. Mas eu acho que tem muito de uma postura passiva que não pode acontecer. Com esse tipo de postura, é difícil a gente pensar o Flamengo sendo campeão. Até com o Dorival, que foi campeão na última temporada, a gente cita o Jorge Jesus, mas com o Dorival o time pegava também. Né? Nos melhores momentos tinha pressão, o time estava se doando também nessa marcação. E aí, em muitas oportunidades, porque não marcam desde o seu campo ofensivo os atacantes lá, a corda explode aonde? Lá atrás, na zaga. Com o Dorival, você acha que marcava bem, fazia bem essa pressão? Melhor do que a gente está vendo atualmente. E jogavam Gabigol e Pedro? Sim. Vocês ficam defendendo aí pro Pedro ser reserva, os senhores aí. Não, ficam apoiando o São Paulo. Não é defendendo. O Evair dos tempos modernos, jogador de bola, jogador de Copa. Não é defendendo. Muito fã do Pedro. Eu tô só analisando o que o São Paulo enxerga. Jogador de Copa, entre aspas, né? Porque quase não jogou, coitado. Mas estava lá. Tô só dizendo. Não, tô só dizendo o que o São Paulo enxerga, né? As equipes dele costumam ter atacantes com mais movimentação ali na frente. Sobre o Alan, segundo informações recentes, faltam apenas detalhes burocráticos. Foi uma negociação que deu uma esfriada quando o Filipão chegou no Atlético Mineiro, voltou a aquecer, o jogador quer jogar no Flamengo, isso conta muito, eu sempre digo isso aqui no programa e nos outros espaços também. Jogador de mercado joga onde quer. A palavra do atleta faz toda a diferença, é isso que o torcedor às vezes não entende. Não, porque o clube tem que contratar fulano, porque o clube tem que contratar Beltrano. O sujeito quer, o jogador quer. A vontade do jogador, ela passou a ser soberana em muitos momentos no mercado do futebol. E o Alan quer jogar no Flamengo, isso conta demais. Então faltam alguns ajustes entre hoje e amanhã. O Flamengo deve estar concluindo isso aí. Sobre o Claudinho, né? Hoje, na madrugada de hoje, né, na quarta-feira, se eu não me engano, 28 de junho, o jornalista Mauro César Pereira, da S1 Live, também da Jovem Pan, trouxe a informação de que o Flamengo, de forma já analisando o mercado, estaria monitorando todos os atletas. A gente só tem que relembrar, inclusive tá lá no meu Twitter, no @JuliMiguelNeto, também no @Paparazzo Rubro-Negro, de que a tropa rubro-negro, o Gabriel e o Papa, já tinha informado isso há 6 dias atrás, de que o Flamengo teria desistido do De La Cruz. O que é desistir? O pessoal, às vezes, tem que ter um pouco de menos preguiça, Gabriel. Quando você fala desistir da negociação, é que naquele momento você vê ela que inviável. E quantas negociações a gente já visualizou, vislumbrou e presenciou de que o Flamengo desistia, depois retomava e alinhava as negociações? Mais ou menos por aí. O próprio Atlético Mineiro tinha tirado qualquer tipo de possibilidade de negociação com a ala, as negociações foram retomadas e finalizadas. Então, naquele momento, há 6 dias atrás, no @JuliMiguelNeto, eu falava que o Flamengo tinha desistido do De La Cruz, porque o River já tinha deixado muito claro que essa negociação... Mas já tinha desistido? Exatamente. Eu coloquei 6 dias atrás... Não foi por causa do jogo, não? Então, escuta, o Flamengo já tinha visualizado que o River Plate, deixando claro que o De La Cruz não iria sair se o River Plate se classificasse ao vencer o The Strongest. Claro, futebol não é uma ciência exata, tem que jogar os 90 minutos, mas o River Plate ontem
sacramentou a vitória por 2-0 em cima do The Strongest da Bolívia, e nesse momento é inimaginável, praticamente impossível, pelo que o Flamengo ofereceu ao River Plate, a quantia, o montante em dinheiro apresentado ao River, o De La Cruz não sairia do River Plate. E foi o que aconteceu e o que está acontecendo. A gente trouxe essa informação 6 dias atrás e que o Flamengo já se movimentava no mercado. Hoje, pela manhã, o jornalista Mauro César trouxe exatamente a nossa informação, que o Flamengo, há uma semana, procura saber informações sobre o jogador do Zenit. Mas não o Wendel, e sim o Claudinho, ex-RB Bragantino, ele que foi formado no Corinthians. Só que essa informação já foi passada há uns 6 dias. Então o Wendel é desejo do jogador e não do Flamengo. O Claudinho, ele também já falou, inclusive o próprio Fernando Garcia, mandar um abraço pro Fernando Garcia, sempre muito solícito, ele sempre responde a gente, né? Eu tenho contato com o Fernando Garcia, para quem não sabe, é empresário do Claudinho e do Malcom também, né? E o Fernando Garcia, o próprio Claudinho, já deixou claro que sim, assim como o Wendel, também ele vê com bons olhos. Acha bacana um dia jogar no Flamengo. Ele disse que quem não gostaria de jogar um dia no Flamengo? O Claudinho já falou isso por diversas vezes. E o Mauro César Pereira trouxe a informação de que o Flamengo estaria disposto a pagar 12 milhões de euros no Claudinho. Respeito profissional, é um grande... Mauro César é fantástico, é um cara gigantesco. Monstro. Um monstro, inclusive me espelho muito nele. E aí o que acontece? A informação que a gente deu 6 dias atrás é que o Flamengo já olhava o mercado por um jogador meio-campo que não tinha sido muito cogitado. O Claudinho até foi, mas no início do ano, não agora. Né? De verdade. E a gente trouxe informação, você trouxe, eu trouxe, o próprio Bruno Castanha trouxe informações que o Flamengo analisava o mercado, outras posições, mas principalmente a posição de meio do jogador que não tinha sido muito ventilado. Eu falei isso ontem ao vivo com a Letícia Kelly no programa Mengão aos 40. E aí o Claudinho é um grande nome. Só que 12 milhões, a gente conversou com algumas pessoas do staff do jogador, Gabriel, isso é informação exclusiva, a gente em nenhum lugar gravou isso. Eu até usei o @JúlioMiguelNeto, mas nenhum lugar trouxe isso em vídeo, tá? Ao vivo no YouTube. Eu conversei com pessoas próximas ao staff do atleta, né? A gente usa esse termo até para poder preservar o nome da pessoa, né? Isso aí é de praxe. A nossa fonte. E é uma fonte muito direta, né? Para ser bem preciso. Que o jogador recebeu uma proposta de 15 milhões de euros de uma equipe europeia e o Zenit não vendeu. Eu conversei com o Fábio Aleixo, que é um jornalista radicado na Rússia, grande jornalista brasileiro, que lá trabalha, faz a cobertura. É o rei das informações lá, o rei das informações. Fábio é fantástico, e ele disse, olha, Júlio, pro Zenit não chegou nada. E foi exatamente a informação que a gente obteve. Flamengo para com o Zenit, não houve procura. Mas o Flamengo realmente fez uma consulta para saber se haveria possibilidade de abrir negociações pelo Claudinho. Mas a galera no chat está falando aí que o De La Cruz é mais completo que ele. Eu não acho, não. E mais barato. Eu vou te falar um negócio. O De La Cruz ontem deu passe pro gol. O River jogou bem os 20 primeiros minutos, depois morreu. Como a gente falou, Gabriel, a gente tinha várias bets lá nesse jogo. Então eu acompanhei o jogo nos 90 minutos. 90 minutos. Tudo. Foi uma pelada, irmão. O De La Cruz, não só o De La Cruz, mas o River, só jogou os 20 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi horroroso. O The Strong chegou a pressionar. Eu discordo de você. Eu acho que o De La Cruz arrebentou ontem, foi muito bem, assistência, e é monstruoso. Eu acho que ele está acima do... Eu não gostei, não. Não subi a proposta para uma proposta pelo De La Cruz, que é o que o Globo Esporte falou, que tiraria ele do River. Ao mesmo tempo, eu entendo que não querem abrir as pernas para o River, mas pagar mais para tirar o Claudinho da Rússia, talvez eles estejam avaliando que o Claudinho possa ser um investimento melhor, mas eu vejo, ou a questão também física do De La Cruz, que preocupa, né? Pode ser isso também, para pagar caro. Isso que eu ia falar. Eu posso estar enganado. Eu acho o Claudinho muito mais jogador que o De La Cruz, mas respeito. Eu acho que o De La Cruz ele faz mais funções dentro de campo. O que não significa que você também seja melhor. Você pode ser mediano em várias funções e muito bom numa só. Isso aí é um pouco ilusão. Mas, enfim, respeita a galera. O De La Cruz é bom jogador. Tá bem dividido aqui, hein? Metade acha que é o Claudinho, metade acha que é o De La Cruz. Eu não acho o Claudinho mais jogador, não. Eu acho o Claudinho muito mais jogador. O De La Cruz ontem no segundo tempo tomou cartão. O River jogou nada no segundo tempo, cara. Eu achei o jogo bem fraco. Ele deu assistência pro jogador lá. MRA falou, Vitor Hugo é mais completo que os dois. Calma lá, calma. Mas só para não perder o foco, então, a gente conversou com... Assim que a gente teve acesso à informação nessa notícia de madrugada, a gente entrou em contato com o staff do jogador e que confirmou, olha, houve uma pequena procura junto à nossa parte, mas nada oficial, nada concreto, como o próprio Mauro César falou, uma procura embrionária. Mas, irmão, 12 milhões de euros não vai pagar nem a cabeleira do Claudinho.
O Claudinho teve 15 milhões de euros ofertados por uma equipe europeia ao Zenit, que não foi revelada, e foi recusada. Ele é um jogador que, segundo o Transfermarkt, vale 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Por exemplo, o Transfermarkt ele analisa o futebol do Claudinho muito mais caro do que o do Dela Cruz. Né? Eu tenho a informação de que... É um jogador que está no mercado russo, e queira ou não, é ali equiparado ao mercado europeu, com um salário altíssimo e avaliado melhor do que realmente o De La Cruz. Eu falo aqui, um jogador no mercado sul-americano, cara, eu gosto do De La Cruz, é difícil. É igual o cara virar pra mim e querer comentar um jogador que tá jogando na Europa com o Arrascaeta. Vão dizer que é melhor que o Arrascaeta, eu vou falar, eu prefiro o Arrascaeta, mas eu enxergo o cara jogando no Flamengo, você tá entendendo? Eu enxergo. Mas o Claudinho, ele rende muito, sim, no Campeonato do Futebol Brasileiro. Cara. O Claudinho é a posição que o Flamengo tem carência há 4 anos. Gustavo Valente, ó. Claudinho muito melhor ofensivamente. Fez o superchat aí, exato, ó. O Renan Luz, precisamos de um pitbull estilo João Gomes para não deixar cair esses jogadores mal acomodados e pôr gasolina nos jogos. O Renan, o Flamengo tá contratando o Alan aí, né? Não vai morrer esse negócio, vai acontecer. Estão esperando para confirmar. Eu acho Papo, assim, você falou que o Claudinho estava certo com o Palmeiras. Não, eu falei que o Palmeiras estava muito interessado no Claudinho. Sim, e é verdade. Tá? É verdade. É verdade, tá vendo? O Palmeiras estava muito interessado no Claudinho. Estava interessado não, Gabriel? Está interessado. Uma proposta, mas é com baixa. Exato. Tá? Eles não vão vender. Tem a proposta maior da Europa que o Júlio trouxe aí. Isso, Gabriel. Estão interessados. O Palmeiras sim. Ofertaram 11 milhões de euros. Quando me passaram, eu falei, olha, estão na frente aí, o clube brasileiro que está na frente, que pode estar contratando o Claudinho, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras ofertou 11 milhões de euros. O Flamengo pensa em ofertar 12. O Flamengo não tinha procurado o Claudinho. O Flamengo não tinha procurado. Então eles têm uma proposta de 15 em mãos da Europa que o Júlio trouxe, que eu também tinha conversado com... recusou ainda por cima. Então, eu conversei com uma fonte, né, Julião, a gente não vai entregar mais fonte, já eles pediram pra gente não entregar, que eu conheço alguns que vendem carros e casas para jogadores aqui no Brasil. Sei disso. E essa outra fonte aí, que vende carro e casa, é muito amigo do Claudinho. Inclusive, eu mandei um abraço pro Claudinho, agora de manhã. O cara já me respondeu, aqui é 1 hora menos, né? Então aí no Brasil a galera já tá acordando. Ele tá no Brasil, né? Esse amigo. Aí eu falei com ele, cara, manda um abraço pro Claudinho. Ele mandou na hora, ele falou assim, ó, o Claudinho tá te acompanhando aí, tá sempre vendo as tuas paradas aí. Eu falei, pô, maneiro, né, cara? Tu vê que os caras acompanham. Técnico do Cuiabá te mandou mensagem, pô? Mandou mensagem pra explicar que não foi pra atacar o Flamengo, foi porque ele tava falando do Flamengo ser gigante e não marcam a mesma coisa que marcam pro clube pequeno, que é o Cuiabá. E o pessoal do Cuiabá não gostou não, cara, que ele falou que o próprio clube é pequeno. Cara, futebol é complicado. Bem, mas vamos lá. Essa fonte ligada ao Claudinho, né, falou que o jogador, inclusive, eu falei, e aí, como é que tá? Aí ele falou, pô, meu irmão, por acaso, né, óbvio que ele ainda não pediu pra ver casa, pra ver nada, né, eu chamei ele aqui, perguntei e tal, ele falou, cara, não chegou nada, não bateu nada pra mim. Sim. Não bateu nada pra mim, falou que acompanha a gente aí e tal, mas não bateu nada pra ele lá. E aí brincou ainda com... Já ia falar o nome do cara. Ainda brincou com ele e falou assim, pô, mas já prepara aí, já prepara a lista. Já prepara a lista pra eu escolher de carro e de casa. Brincou com o cara. É brincadeira, né, Julião? É brincadeira. Sim. Mas aí falou isso pra ele, prepara a lista aí. Eu achei engraçado, falei, vou falar isso na live. Porque eles são muito Claudinho amigos, já brincando com o interesse do Flamengo, né? Já falou, prepara a lista, já vai preparando a lista. Ou seja, o que eles fazem? Eles fazem uma lista, apresentam para o jogador, né? E o jogador escolhe, faz aquele tour virtual, escolhe a casa e tudo mais. Então, hoje funciona assim, né? E com relação ao Wendel, cara, o Wendel perdeu a mãe dele de criação, né? Foi, dona Regina. Foi muito triste, eu mandei ali uma mensagem para ele, sentimentos, ele que fala comigo sempre. E o Wendel, cara, é mais uma vontade do jogador de ficar no Brasil e ele vê o Flamengo como um time que pode alavancar ele para a seleção brasileira. Tá? Agora para passar para vocês realmente qual é a vontade do Wendel. Não é nada com relação a nada com relação a não gostar do Zenit, porque pô, ele ficou muito preocupado com a questão de como seria aceito lá pela torcida do Zenit. O que ele falou. Pô, ele não falou em
Momento algum, ele tem contrato com o Zenit, em momento algum ele quis atacar o Zenit, falar que queria vir pro Flamengo, nada disso. Ele só pensou o seguinte: tá tendo guerra lá, tá tendo esse grupo Wagner lá querendo fazer uma guerra civil naquela parada lá. Ele falou, cara, eu não quero voltar pra lá, eu queria ficar aqui no Brasil, pelo menos até o final do ano, e jogar no clube que pode me botar na seleção de novo e me valorizar, até mesmo no Zenit. O Zenit vai ganhar mais comigo. E é o Flamengo. Ele falou que não vê outro clube que não seja o Flamengo pra ele pegar a seleção brasileira. Achei do caramba essa declaração dele. Não, sem dúvida, né? E voltando às situações dos jogadores do Zenit, tanto o Wendel quanto o Claudinho, essa é a mentalidade, Gabriel. Porque com o campeonato... Mas olha só, o pessoal tá falando de carta na manga aí. Eu acho que a carta na manga não é o Claudinho, irmão. Bom, além da escalação que a gente vai comentar aqui, gente, segura a onda aí no sai do vídeo, o Júlio Miguel Neto publicou uma informação, né, no qual ele fala com o empresário do Claudinho, né, se eu não me engano é Fernando o nome dele, e cara, apenas 12 milhões de euros, dificilmente o Flamengo vai conseguir essa negociação. O Flamengo vai ter que aumentar essa proposta para contratar o Claudinho. O próprio Mauro César no vídeo dele ele fala isso, né? E 12 milhões dificilmente vai conseguir, tá? Mas tá aqui, vamos pro jogo de hoje, escalação do Flamengo, meu querido Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo, desfalques Mateuzinho e Matheus França. X9 já vazou, meu querido. Vambora, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa seu like. Tamo juntão, saudações brunegras.